Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Geraldo Queiroz. Ele é jornalista, professor aposentado do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um dos autores e organizadores do livro Memória, Faculdade de Jornalismo, Eloy de Souza, que foi lançado recentemente aqui na nossa cidade, em Natal. Professor da UFRN, um dos organizadores desse livro. Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta e é bom tê-lo aqui para conversar um pouco sobre essa memória, do jornalismo no Rio Grande do Norte e também como é que ele se disseminou em outros lugares. Muito obrigado, Bruno. E para nós é um prazer estar participando do Educação em Pauta e trazendo informações sobre uma escola pioneira que houve no Rio Grande do Norte. E também uma época vivida com muita criatividade na cidade e que deixou marcas pela Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Um período de opressão, parece que a criatividade tem que emergir para que haja sobrevivência, né, professor? Com certeza. A faculdade ela foi criada em 62, na época do governo Aloysio Alves, e ela foi criada de uma forma diferentemente dos outros cursos de comunicação que existiam no Brasil, certo? Ela foi criada não como um curso das faculdades de filosofia. Ela foi criada como uma faculdade com autonomia acadêmica e, consequentemente, era a primeira faculdade de jornalismo do Nordeste. E no país só existiam duas faculdades de jornalismo nesse modelo de autônomo de escola. Era a Faculdade Casper Libero, que hoje mantém a TV Gazeta, através da Fundação Casper Libero, e a nossa Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Então, o período em que ela foi instalada foi exatamente um período que logo em seguida, 64, houve o golpe militar, e o Brasil exatamente entrou num processo de regime de secessão e, consequentemente, nós tivemos problemas com alguns alunos que participavam da primeira turma. O senhor foi aluno da primeira turma, né? Eu fui aluno da primeira turma. Dentro desse período a gente tem o ato institucional número 5, por exemplo, que foi um dos mais opressores, né? E eu já começo com essa pergunta. Como é que foi esse período dentro de uma faculdade de jornalismo, né? Olhe, o nosso período foi realmente um período como estudante, que eu vivenciei como estudante, foi um período que realmente nos atingiu. Porque não diretamente a mim, mas a um colega, que pelo fato de pertencer à equipe de Djalma Maranhão, que era prefeito de Natal e que sofreu prisão, e inclusive também foi deposto do cargo, etc. O nosso colega Carlos Lima, ele foi preso e, consequentemente, ele teve problemas até de ordem de término do curso. Também tivemos um outro colega, o professor Carlos Lira, que este não chegou a ser preso, mas também foi alvo de vários inquéritos por conta de participar do programa de implantação do método Paulo Freire em Angicos, que realmente deu resultados enormes, não só no Rio Grande do Norte, como no país, a implantação desse método. E era um período de bastante efervescência nessa característica, um movimento de base, de pé no chão, e aí vem a escola e a faculdade de jornalismo. Olha, exatamente, no artigo que nós apresentamos no congresso da Intercom que houve em 2008 aqui em Natal, que me convidaram para fazer um pouco uma retrospectiva histórica da faculdade, e que foi o que me motivou a aprofundar esse trabalho feito em 2008. Desde 2014 nós começamos a trabalhar já de uma forma diferenciada, já utilizando novos meios, que foi as redes sociais, utilizando Facebook, etc., para coletar mais dados sobre a faculdade e também coletar depoimentos. Então, realmente, nessa época, nós vivenciamos todo um período de muita dificuldade na época que realmente a faculdade foi implantada, porque e eu vivenciei não apenas como aluno, mas depois como professor e de uma forma mais recente na faculdade, vamos dizer, faz menos tempo,
exatamente desenvolvi durante 4 anos as funções de diretor da faculdade. E ou seja, o senhor viveu, digamos assim, um período inicial, médio e já mais moderno, né, da faculdade vivi, do curso de jornalismo. Vivi o período como estudante, vivi o período como professor e, posteriormente, de 1970 a 74, como diretor da faculdade. E nessa época, exatamente, foi quando, pouco antes de eu entrar na direção da faculdade, foi quando realmente começou o problema do AI-5, 68, dezembro de 68. E nós tivemos, eu acho que aí, um período de muita efervescência e de muita criatividade na faculdade, porque foi na época que surgiu, em 72, vamos dizer, havia todo um movimento para a ida da escola, da faculdade, para a universidade. Né? Nós pertencíamos à Fundação Zé Augusto, uma fundação estadual, e havia todo um desejo de ir para a universidade. Sair do prédio da faculdade e ingressar institucionalmente na universidade. Institucionalmente, porque inclusive até pelas condições. Naquela época, exatamente, os cursos de jornalismo estavam se transformando em faculdade, em cursos de comunicação, ou faculdades de comunicação, e nós tínhamos o desejo de ficar não apenas vinculados ao jornalismo, apesar de nós termos disciplinas na área de publicidade, na área de rádio, mas o desejo era ter a ampliação do curso para a comunicação. Isso daria uma força também ao curso, né, professor? Com certeza. Uma abrangência maior. E foi quando surgiu o movimento para a federalização da Faculdade de Jornalismo e a grande veiculação dessa nossa intenção, desse nosso desejo, que era um desejo não apenas de professores, mas um desejo dos próprios alunos, foi veiculado, esse desejo foi veiculado através de um programa altamente criativo que foi o Checkmate, criado em 1972. Isso às vezes eu posso dizer também que minha história foi muito tênue, né? Apenas um ano como apresentador do Checkmate. Mas confesso que às vezes essa história que a gente vem do Checkmate parece que eu só da TVU aqui no prédio novo, né? A gente esquece dessa história ou é pouco conhecida. E que bom que esse livro e artigo venham falar um pouco disso, para que a gente possa divulgar um pouco. Como é que foi essa história do Checkmate inicial, professor? Ô Bruno, está sendo muito bom para você, para nós ouvirmos isso de você, como ex-aluno do curso de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da necessidade e da boa hora em que esse livro chega. Porque o livro resgata toda uma história de um passado que foi realmente muito marcante na nossa comunidade, em Natal e no próprio estado do Rio Grande do Norte. E, consequentemente, isso é importante que as novas gerações tomem conhecimento disso. Por isso, Memória é o nome do livro, né, Por isso, Memória é o nome do livro. E memórias, principalmente, de uma forma no plural, porque exatamente não é apenas uma visão minha do aluno, do professor, do diretor que fui, mas sim de várias pessoas que passaram pela faculdade. Então, aí nós temos textos de textos antigos, da época da faculdade, e textos atuais, depoimentos de pessoas que viveram a faculdade. Eu queria que o senhor voltasse ao tema do Checkmate, exatamente, porque ele tem um pé, né, um alicerce muito substancial no ato jornalístico em si. Né? A gente fala muito, e eu reitero, a ideia do Checkmate já na televisão, como programa de auditório de jornalismo, né? Mas como é que ele nasceu como um ambiente social de inclusão e de debate lá na faculdade? Bem, o Checkmate ele nasceu de uma ideia do centro acadêmico da Faculdade de Jornalismo, que era o diretório acadêmico Odilo Costa Neto, certo? E este diretório acadêmico, na época que era presidente o aluno João Bezerra Filho, que hoje já não está aqui para contar essas histórias, nem ele nem o diretor cultural, que foram os dois grandes incentivadores da criação do Checkmate, foram os idealizadores, Jorge Batista Filho, que depois foi professor da faculdade, e também, infelizmente, quando estava fazendo mestrado em São Paulo, faleceu num acidente de automóvel, ele e a família, a esposa e o filho. E, consequentemente, esse pessoal, esses dois alunos, eles criaram o Checkmate como prática de entrevista. E apesar de ter sido uma ideia e era uma realização do diretório acadêmico, dos estudantes. Já nasceu como coletivo, né? A faculdade achou importante, e pela substância do programa, reconheceu como atividade acadêmica.
Você veja que pioneirismo realmente a faculdade vivenciou. Porque era uma ideia de estudantes, era uma realização de estudantes, mas que a faculdade reconheceu e passou a encará-la como atividade acadêmica reconhecida, inclusive com todos os professores sendo envolvidos na programação, para aí definir com eles pauta, para discutir o que se faria a partir das entrevistas. E essas entrevistas... Como é que elas aconteciam? Elas aconteciam toda sexta-feira, no último horário de aula, eu acho, a partir de 8h30 da noite, certo? A escola funcionava, a gente realmente não tinha o penúltimo, o último horário, só tinha o primeiro. E depois, exatamente, os alunos se reuniam, o entrevistado, o convidado, vinha para o pátio da fundação, se colocava uma cadeira no pátio da fundação e ao redor... Ele era sabatinado. Ao redor dele ficavam estudantes de jornalismo, sociologia, que na época também era da Fundação José Augusto, também participavam, os estudantes de sociologia, e toda a comunidade que realmente afluía ao prédio da fundação para participar. Era um público. Era quase que um programa de auditório, né? Era aberto ao público. Então nós tivemos momentos de a faculdade ter cerca de 500 a 1.000 pessoas, certo? Na faculdade, pelo interesse que realmente gerou na comunidade. E ele tinha esse formato, o microfone ali na frente, os alunos perguntavam, como é que funcionava isso? O formato, o microfone era móvel. Exatamente, o estudante, o responsável pela entrevista, levava tanto para o entrevistado, como também realmente circulava para aquelas pessoas que tinham interesse de fazer as perguntas, certo? Então isso gerava o quê? Matérias posteriores, como reportagens, notícias, a aula de fotografia exatamente sendo testada, os alunos sendo testados. Então foi uma experiência profundamente inovadora, o Checkmate. Mas esse período não era gravado? Não. Algum tipo de rádio, transmissão não? Apenas alguns que houve durante todo o período da realização desses checkmates, na época da faculdade, alguns que tinham interesse, realmente as pessoas tinham interesse em gravar, aí uma rádio poderia exatamente transmitir, certo? E, consequentemente, também ser gravado, mas a faculdade não tinha recursos para isso. Realmente, nós éramos uma faculdade com todas as restrições possíveis econômicas, certo? E eu até também gostaria de colocar, Bruno, que inicialmente eu não falei, de duas experiências também profundamente inovadoras que aconteceram na época da Faculdade de Jornalismo. Dois jornais laboratórios. Professor, vou precisar lhe interromper, mas no segundo bloco a gente vai voltar a conversar sobre essas histórias, tá certo? E você de casa não sai daí, a gente vai deixar esse assunto mais para o segundo bloco, um breve intervalo, voltamos, entrevista com o professor Geraldo Queiroz. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com o jornalista e ex-professor do curso de Comunicação Social da UFRN, Geraldo Queiroz, ele que é autor e organizador do livro Memórias, o curso Faculdade de Jornalismo, Eloy de Souza. Professor, no bloco anterior eu tive que lhe interromper e a gente volta para essas histórias, né? Dentro do curso, é óbvio que o livro vem falar sobre a faculdade, né? Depois tem a federalização, mas dentro do curso, quais foram as atividades, né? O livro conta um pouco de histórias de jornais experimentais, mas que tiveram circulação na nossa cidade. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essas atividades jornalísticas de uma repercussão tão intensa com a sociedade naquela época. Olha, a gente falou no primeiro bloco do Checkmate, que foi realmente um programa que marcou época a partir de 70, da década de 70. Mas no início da faculdade, em 63, Natal vivenciou, a partir da própria escola, uma experiência de jornal laboratório que aconteceu antes que o Conselho Federal da Educação, na época, exigisse aos cursos de jornalismo do país a feitura pelos alunos de jornais experimentais, onde eles exercitassem a prática.
Como a Faculdade de Jornalismo, no início da sua existência, ela foi dirigida por um jornalista que vivenciava a imprensa nacional, o jornalista Luiz Lobo, Luiz Jorge de Azevedo Lobo. Ele foi o primeiro diretor, né? Foi o primeiro diretor da faculdade, era do Jornal do Brasil, tinha tido uma experiência muito profundamente importante na revista Senhor, uma revista premiada por conta de sua qualidade gráfica. E Luiz Lobo, ele chegou aqui com todo esse know-how e com toda uma vontade de fazer algo novo, algo experimental. E levou para a turma a ideia de da turma fazer um jornal. Isso foi da disciplina, né, que ele veio lecionar também? Foi da disciplina, porque ele dava técnica de redação. Técnica de redação. Logo no primeiro ano. A gente tinha a disciplina, o curso funcionava em 3 anos, e nós tínhamos a primeira disciplina técnica já no primeiro ano, que era técnica de redação. Então, Luiz Lobo realmente estimulou os alunos a fazerem esse jornal laboratório, ele coordenava, e nós funcionávamos na imprensa oficial, era a nossa redação. E esse jornal funcionou exatamente em 63, 6 anos depois, se chamava Extra, o nome do jornal, inclusive escolhido em sala de aula pelos próprios alunos. Ele tinha uma tiragem mais ou menos de quantos exemplares? O jornal era semanário e ele saiu exatamente entre os meses de setembro a dezembro de 1963, porque Luiz Lobo só passou 1 ano na faculdade. Depois o jornal foi retomado em outros momentos da faculdade de jornalismo, mas a primeira experiência vivenciada e regular do jornal, inclusive vendido nas bancas, como qualquer jornal, certo? Não era um jornal restrito à faculdade de jornalismo, mas um jornal que circulava na cidade. E aqui tem imagem, né, professor, dele? Então tem imagem dele, bastante interessante. Pedir aqui para a nossa câmera fazer um corte. Aqui na capa do livro nós colocamos a primeira experiência vivenciada. Esse são os primeiros fascículos? Este foi o último fascículo. Foi o último fascículo, exatamente, foi já perto de dezembro, se não me engano, novembro, que realmente esse número saiu. Eram só os alunos da disciplina que faziam? Esta informação, engraçado, realmente a coleta de informações, quando a gente guarda documentos, é muito importante. Como na capa do nosso convite de formatura, da primeira turma, tinha um clichê do jornal, do Extra, juntamente com todos os jornais que circulavam na época em Natal, certo? Então nós batemos uma fotografia e esta fotografia nos salvou a informação para colocar aqui. Aí você vê a importância do livro também, que o livro já é um segundo momento, outro tipo de... Bem, então o Extra foi um momento importante da faculdade, reconhecidamente pioneiro, porque, como eu disse a você e repito agora, enquanto o jornal laboratório que o Conselho Federal da Educação obrigou aos cursos de comunicação ter, só foi decretado em 1969. Em 1963, nós já tínhamos, da Faculdade de Jornalismo, o nosso jornal laboratório. E o livro também apresenta outro jornal, né? Apresenta. Se falar também, outra experiência. Então, isso é importante, professor, porque recentemente eu tive a oportunidade de passar alguns anos como professor substituto também do curso de comunicação e acompanhei algumas batalhas, e um período tão importante da nossa história, né? Onde houveram jornais impressos e a gente, apesar do período da nossa sociedade de dificuldade no jornal impresso, também é lamentável que o curso hoje não tenha experiências como essa. Mas a pergunta, você poderia citar outra experiência importante também? Bem, a outra experiência também com o jornal laboratório foi uma experiência vivenciada pela universidade com o jornal Mãe Luísa, certo? Esse jornal, o jornal foi aí já na década de 74, quando eu estava saindo da direção da faculdade, saí em agosto, em setembro, saiu o número experimental já na época da direção do professor Cláudio Menenciano, saiu o jornal experimental Mãe Luísa, que era um jornal feito na comunidade de Mãe Luísa, uma comunidade carente aqui, o Morro do Mãe Luísa. Feito na e com a comunidade, né, professor? E era feito com a comunidade.
Isso é o diferencial, porque hoje a gente parece ter um distanciamento desse jornalismo. O curso de jornalismo está mostrando aí na prática que nasceu com essa, né, ou seja, nasceu na rua, né, professor? Nasceu, inclusive havia toda uma preocupação. O jornal, a experiência era conduzida pelo professor Jorge Batista, que ele foi aluno da faculdade de jornalismo. Logo em seguida nós convocamos para ser professor e logo que ele entrou, ele discutiu com os alunos a ideia de se fazer um jornal para a comunidade de Mãe Luísa. E esse jornal era feito a partir da definição da pauta que era feita com os próprios comunitários do bairro, certo? E com reuniões periódicas, certo? Todo o processo de pauta e produção, né? Inclusive, pelo livro, vocês vão perceber a repercussão que o jornal... Eu queria que o senhor pudesse me colocar aqui só para a gente mostrar a capa, né? Que a gente não mostrou ainda. Mas a importância, o senhor pode continuar. A importância vocês vão ter nos vários textos que realmente compõem o livro, vocês vão sentir a importância de cada uma dessas experiências. Da experiência vivenciada com o Extra, em 1963, depois sendo retomada em vários anos, certo? Algumas cartas mandadas da época que o Extra funcionou ao longo do tempo, mandada por jornalistas profissionais, fazendo uma avaliação do Extra, também vocês vão ter acesso, o leitor vai ter acesso. Depois nós temos a experiência do Checkmate, que foi uma experiência já de 1972, uma experiência que nós já falamos aqui de todo um pioneirismo na forma de fazer entrevistas e de levar o entrevistado para a faculdade e chamando a comunidade também para participar. E a experiência do jornal Mãe Luísa, que realmente aconteceu já em 1974. Professor, o senhor foi reitor também da universidade, né? Após esse período. Aluno, diretor da faculdade, depois que a faculdade entra como curso introduzido na universidade, né? Desse ingresso, o senhor também mais tarde foi reitor. Isso facilitou, inclusive, para... O livro apresenta alguns documentos do curso, facilitou também para a memória, o senhor tem alguma coisa guardada? Como é que foi organizada essa questão desses documentos que estão inseridos aqui? Veja o seguinte, é uma pergunta bem interessante, Bruno. Como eu gosto muito de documentar aquelas vivências que realmente a gente passa por elas, eu sempre fui guardando, por exemplo, o convite da nossa formatura, recortes de jornal, cartas que eu recebi como professor, como diretor da faculdade, certo? E aí isto nos garantiu ter um acervo mínimo que tinha com mais de 50 anos de existência, de matérias que realmente, algumas têm mais de 50 anos. Então, isso me garantiu, com o texto original, que realmente foi apresentado, que nós já falamos, foi apresentado no Congresso da Intercom. Então, nós tínhamos exatamente esse arcabouço inicial para o livro. Que é como ele começa, né? Exatamente. Então, realmente havia como começar e havia como aprofundar. Então, o que é que nós fizemos? Nós utilizamos, ainda retornando à informação que eu dei no início, nós em 2014 começamos a publicar no Facebook estas informações básicas que nós tínhamos, esses dados que nós tínhamos, e começamos a escrever, convocando as pessoas. Daí foram registrando. Aí fui registrando já algumas memórias a partir do texto original. Eu queria que o senhor pudesse também citar, que a gente não tem tanto tempo, mas é importante citar. A estrutura do livro, ele vem com documentos, cartas, imagens. Como é que foram organizadas e sistematizadas cartas tão importantes? Pronto. O que é que nós fizemos? Com todo esse arcabouço de informações e com as informações que foram chegando através da convocação no Facebook, primeiro eu convoquei 4 pessoas para realmente nós organizarmos o livro. O professor Nicolau Frederico, que ele teve uma experiência como professor vindo da faculdade da UNB. Ele tinha realmente terminado jornalismo na UNB e logo que chegou aqui na Universidade de Brasília, logo que chegou aqui, nós o convidamos, pelo interesse que ele demonstrou, nós o convidamos para ser professor da faculdade, isso quando eu estava na direção da faculdade. Nós o convidamos
E agora ele retornou para conosco organizar esse livro. A aluna Rejane Lordão, que ela concluiu em 74, mas depois ela também fez o curso de biblioteconomia e chegou a ser diretora da Biblioteca Central Zila Mamed, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí ajudou nessa área, né? Nós a convidamos, porque toda essa parte de normalização do livro, ela com certeza nos daria esse suporte. Subsídio importante, né? E chamamos um aluno, como eu fui da primeira turma, chamamos um aluno da última turma que ingressou na faculdade, o professor Tarcísio Gugel, que foi aluno, depois fez concurso para a universidade e realmente teve toda uma carreira acadêmica no curso de comunicação e depois no curso de letras, certo? Então nós chamamos, nos reunimos e todo o material que havia chegado, nós fomos complementando com outros depoimentos que aí começamos a pedir àquelas pessoas. Então a pergunta que você fez e que agora a gente responde objetivamente, o livro ele está dividido da seguinte forma. Tem uma primeira parte, que são 2 textos que se direcionam mais nos caminhos da história, certo? Que é o texto original, aquele que eu falei, que realmente foi, uma introdução, foi né? o meu, e um texto do primeiro diretor da faculdade, o jornalista Luiz Lobo, certo? Que me mandou do Rio de Janeiro, eu mantive contato com ele, ele me mandou esse texto. Em seguida nós reunimos todos os textos antigos da época da faculdade, que nós tínhamos uma aula da saudade do professor Walden Madruga, mais uma crônica de Berílio Vanderlei, 2 crônicas, uma de Berílio Vanderlei e uma do professor Jorge Batista, que eu já citei, que foi quem realmente iniciou com o jornal Mãe Luísa. E reunimos também várias cartas que me mandaram ao longo do tempo que eu fui diretor da faculdade, falando sobre o Extra, falando sobre outras atividades, e outros documentos também que falam de algumas experiências também vivenciadas pela faculdade, como o primeiro festival universitário de música, o primeiro festival universitário de música popular, acontecido em Natal, na década de 70, que foi feito pela Escola de Música da UFRN, em parceria com a Faculdade de Jornalismo Belo de Souza. Então, sobre todos os temas que a faculdade deixou, nessa época ainda era ali, perto exatamente, lá do Palácio dos Esportes. Do Palácio dos Esportes. E também algumas informações nessas cartas demonstram todo o interesse e todo o processo de agregação e de federalização estão presentes. Todas essas atividades e essas lutas da faculdade, elas estão presentes nesses documentos. Que é a segunda parte, que nós chamamos, exatamente você vai ver aí. A segunda parte é uma aula, outras lições e correspondência, não é isso? E a terceira parte são a parte dos depoimentos novos, que a gente deu o nome de narrativas, vivências e significados, certo? Para, no final, a gente ter um pós-fácil, já do aluno da última turma, que ingressou na faculdade, o professor Tarcísio Gugel, que ele dá uma visão do período de transição entre a faculdade e o curso que estava se implantando na universidade, o novo curso de comunicação social. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho que fica o gostinho para quem está em casa, né, a partir dessa entrevista, ir buscar o livro e se deleitar na leitura, viu, professor? Muito obrigado. Agradeço por o senhor ter vindo realmente, ter ouvido o nosso convite e divulgar um pouco desse trabalho. E eu agradeço e até informo que as pessoas interessadas no livro podem procurar a editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ficou com responsabilidade da comercialização do livro. No Centro de Convivência vocês podem encontrar. No Centro de Convivência ou na própria editora ali, chegando na universidade, todo mundo saberá onde é a editora, ou no próprio Centro de Convivência, na lojinha da editora. Na loja, né? Muito obrigado, professor. E eu agradeço a você. E a você, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta e fica o convite para na próxima semana, a partir das 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, você acompanhar mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá.